Olá! Hoje nós vamos conversar sobre introdução à bioquímica, ou seja, introdução ao estudo das biomoléculas que compõem as nossas células, tecidos, órgãos, todo o nosso corpo, o corpo humano. Então, o que nós vamos conversar em relação a esse assunto? Sobre os principais elementos químicos que constituem as células e os tecidos humanos. Também conversaremos um pouquinho sobre a água e suas propriedades e funções, já que a água é o ambiente onde todas essas moléculas estão imersas, onde elas transitam, se encontram e participam de diferentes reações químicas no nosso organismo. E nós vamos também falar sobre as biomoléculas que constituem as células e tecidos. Biomoléculas seriam aquelas macromoléculas, as maiores, né, que formam estruturas um pouco mais complexas que encontramos então também em diferentes tecidos do nosso corpo. Onde estudar esse assunto? Aqui eu coloquei algumas sugestões de livros de bioquímica, livros clássicos. O primeiro é o de Bioquímica do Strayer, o primeiro autor, o Berg, um livro excelente para estudo de bioquímica, bioquímica básica. Outra opção também é o livro de Bioquímica Ilustrada, ele é um pouco mais enxuto, do autor Harvey. Também temos um outro livro excelente, né, também clássico, Princípios de Bioquímica de Leininger, que também é usado em vários lugares do mundo como um livro para introduzir aspectos da bioquímica em nível de graduação. E aqui uma outra sugestão, que é o livro do casal Voet e Voet, Fundamentos de Bioquímica, a Vida em Nível Molecular, também uma excelente referência para estudar esses assuntos bioquímicos. Então, iniciamos nossa conversa lembrando que o ser humano é considerado um organismo pluricelular complexo, ou seja, nós somos uma comunidade de 30 a 40 trilhões de células que formam os diferentes tecidos, órgãos, sistemas no nosso corpo. E nesse complexo de trilhões de células, imagine que cada célula também é composta por vários tipos de moléculas diferentes, e não só dentro das células, mas no ambiente fora das células, o ambiente extracelular também contém moléculas muito importantes, né? Principalmente tecido conjuntivo, quando a gente pensa em tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tem uma matriz extracelular bastante importante, né, que forma os tecidos também. E quando a gente pensa em estudar bioquímica nesse contexto, a gente pensa em entender um pouquinho mais em detalhes a química dessas células, esses tecidos. Aqui eu coloquei uma figurinha mostrando, né, uma figura de um ser humano com os diferentes tecidos, alguns deles aqui, né, existem vários outros também. E aqui aparece o tecido adiposo, né, o tecido adiposo é um tecido que a gente encontra sob a nossa pele, contendo as células que são os adipócitos, cuja principal função é armazenar gordura. Então as células, elas têm gotículas de gordura, né, dentro do seu citoplasma. A gente vê aqui uma ilustração mostrando como é que seriam essas gotículas, elas preenchem praticamente quase todo o citoplasma das células adiposas, né. E o que tem nessa gotícula de gordura? Nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo também na bioquímica, né, quais seriam essas gorduras? Nós vamos ver que a principal delas são os triglicerídeos, que são moléculas, então, que a gente armazena no tecido adiposo, né. E esse número de células, ele, lógico, varia um pouquinho de indivíduo a indivíduo, e também a quantidade que se guarda de gordura também modifica de pessoa para pessoa. Pessoas que têm sobrepeso, são obesas, tendem a ter maior volume de gordura armazenada também, né, e essa porcentagem de massa gordurosa pode mudar de acordo com o tipo né, físico do indivíduo. Então, em média, a gente estima que as pessoas apresentem 20% em massa, deve ter sido adiposo, mas isso pode ser bem maior em pessoas que têm que apresentam, né, a obesidade. Aqui eu também destaquei embaixo uma figurinha mostrando as células do sangue, né. O sangue, em número de células, ele compreende 80% do que a gente encontra, né, no organismo, mas em massa somente 4%. Veja uma diferença em relação ao tecido adiposo, né. E quando a gente pensa em sangue, existem diferentes tipos de células, né. Aqui a gente encontra na figurinha destacada alguns leucócitos e também algumas células vermelhas, hemácias ou eritrócitos. Essas células vermelhas
São células bem importantes, elas se apresentam em bem maior quantidade do que os outros tipos celulares no sangue, né? Elas transitam nesse ambiente líquido, né, do sangue, onde a água é o solvente principal também. E as células vermelhas carregam dentro de si vários tipos de moléculas, entre essas moléculas também a hemoglobina, que é a proteína que tem a principal função de transportar oxigênio para os nossos tecidos, mantendo o nosso metabolismo oxidativo ativo, produzindo grande quantidade de energia para manter todo o organismo funcionando. Então, quando a gente pensa em estudar um pouquinho mais a bioquímica, a gente pensa em entender um pouquinho mais em detalhes, os detalhes mais químicos das nossas células, tanto no ambiente intracelular como no ambiente extracelular, mas não se ater só à questão química específica, mas é tentar construir também uma visão mais ampla, entendendo que a gente tem metabolismos diferentes que acontecem em diferentes tecidos e como que isso conversa num conjunto, né, para manter a nossa homeostase. Então nós vamos procurar manter essa visão mais holo, mais do todo, e não só tão específica da bioquímica, só entendendo as moléculas em si, mas como elas participam de toda a homeostase do nosso conjunto de células que forma o nosso corpo. Aqui eu coloquei uma outra figurinha mostrando alguns tipos de células que a gente encontra no organismo humano, com exceção dessa aqui que a gente vê mais no cantinho inferior aqui o paramécio, que não é um protozoário, né, então não faz parte do nosso organismo, mas estava junto na figura, acabou ficando aqui. Mas a gente vê aqui uma célula óssea, microscopia eletrônica, assim como as fibras musculares também aqui. Aqui uma célula nervosa, também microscopia eletrônica, então vejo uma ampliação maior da célula. E aqui duas fotos em cima de microscopia óptica tradicional, mostrando uma célula epitelial, seu núcleo celular bem evidente, né? E aqui a gente vê um monte de pontinhos vermelhinhos, cada pontinho desse é um hepatócito, que se associam, né, em estruturas no tecido do fígado, no tecido hepático, formando depois os lóbulos hepáticos. E são células bem importantes, bem versáteis bioquimicamente, nós vamos falar bastante sobre elas também ao longo das nossas conversas bioquímicas aqui. E quando a gente observa uma célula no microscópio, a gente pode ver uma célula fixada, como a gente vê nessa foto aqui, de uma foto de hemograma, né, de esfregaço sanguíneo, mostrando as células vermelhas, ele parece um leucócito, né, um monócito, e são células que estão mortas, então elas estão fixadas em lâmina para a gente fazer a observação. Eu também posso observar as células em microscópio confocal, células vivas, daí para alguns estudos, né, que podem ser feitos utilizando a microscopia confocal. Mas independente se observa na microscopia tradicional, na confocal, células fixadas, não fixadas, quando a gente olha a célula em microscópio, ela parece tão calminha, né, paradinha, serena, assim, mas na verdade, por trás dessa fachada tranquila que ela tem, né, quando a gente observa, existe um agitado tagarelar de moléculas, ou seja, as moléculas estão, né, em uma dinâmica de movimento e transitando para cá e para lá, interagindo e promovendo reações que acontecem dentro da célula ou fora das células. Então é um ambiente bem mais dinâmico. Então eu coloquei essa outra figurinha do lado para a gente lembrar que um exemplo de dinâmica que a célula tem é a bomba de sódio e potássio, que transporta, né, o sódio e potássio entre a membrana celular, de modo a criar um gradiente de mais sódio fora e menos sódio dentro, mais potássio dentro, menos potássio fora. Importante para ter essa diferença, né, de concentração, que leva a diferença também de cargas elétricas. Então, é um complexo proteico que faz o transporte usando energia na forma de ATP. Nós vamos falar um pouquinho sobre ATP também depois em aulas seguintes, mas só para a gente lembrar que esse é um exemplo de um transportador, mas existem milhares dessas bombas de sódio e potássio distribuídas nas células, e isso é um tipo só de transportador, mas existem outros vários tipos de transportadores de membrana, e as moléculas transitam dentro da célula de compartimento para compartimento. Depois que elas saem da célula, elas podem transitar o nosso organismo, inclusive nos vasos sanguíneos ou linfáticos também, para diferentes locais do nosso corpo. Então, uma dinâmica bem importante, assim, envolvendo essas moléculas que formam todo o nosso organismo. Aqui eu coloquei uma outra figurinha mostrando uma célula animal, um protótipo de célula animal, com
acontece também com a célula humana, lembrando as estruturas que a gente tem na célula, núcleo celular, retículo endoplasmático rugoso, liso, complexo ou aparelho de Golgi, mitocôndrias, peroxissomos, lisossomos, enfim, vários tipos de compartimentos que a célula tem. Só para ressaltar que esses compartimentos, também a gente vai encontrar moléculas, biomoléculas diferentes, inclusive conjuntos enzimáticos diferentes, que promovem metabolismos diferentes. Então, tem reações bioquímicas que acontecem em mitocôndria, que não acontecem em retículo plasmático, que não acontecem em citoplasma. E até a gente tem bastante especificidade, não só em relação aos compartimentos, que eles podem fazer bioquimicamente, mas também em relação aos diferentes tecidos. Às vezes tem mitocôndrias de um tecido específico que elas são capazes de fazer metabolismo X, mas que em outros tecidos, que têm mitocôndrias também, essas mitocôndrias, esses outros tecidos, não são capazes de fazer aquele mesmo metabolismo. Então, existem especificidades em relação ao tipo de célula, de qual tecido a gente vai estar falando, em relação ao aspecto bioquímico, e também em relação ao compartimento desse tecido, dessa célula. Se eu vou estar falando de mitocôndria, citoplasma, retículo, enfim, a gente tem conjuntos de biomoléculas, de enzimas, metabolismos que acontecem e são distintos para cada tipo celular e para cada compartimento dentro da célula também. E aqui eu coloquei uma figurinha para a gente lembrar quais seriam essas principais biomoléculas ou macromoléculas que encontramos nas células. Aqui é a figura de uma célula vegetal, mas é uma célula básica, né, que ela também tem os mesmos constituintes básicos, né, de macromoléculas que a gente encontra em outros tipos celulares também. Lógico que as células humanas não têm parede celular, como a gente vê nas células vegetais, mas a gente também tem glicídios que formam outras estruturas, inclusive de superfície de membrana celular, que a gente conhece como glicocálix ou glicocálice, né? Então, os glicídios têm várias funções importantes, não só de promover, fornecer energia para o organismo manter o seu metabolismo ativo, mas também outros papéis bem importantes. Além dos glicídios, que são um tipo de biomolécula, também a gente encontra os lipídios, que formam as membranas celulares, as membranas dos compartimentos celulares internos da célula, né, intracelulares. Mas também a gente tem lipídios que desempenham outras funções bem interessantes, diferenciadas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em outras conversas, depois em outros momentos. Além dos lipídios, também a gente tem as proteínas e os aminoácidos que compõem essas proteínas, que são as operárias das células, elas desempenham N funções, executam as funções, tanto dentro quanto fora também das células. E os ácidos nucleicos, né, formados por nucleotídeos, DNA e RNA, que compreendem um outro conjunto, então, de biomoléculas, que são as moléculas maiores, né, então DNA, RNA, proteínas, lipídios, glicídios maiores, polissacarídeos, como, por exemplo, o glicogênio, que a gente estoca no tecido muscular, ou no tecido hepático. Então, nós vamos falar um pouquinho mais em termos gerais hoje sobre essas biomoléculas, depois em outros momentos, em outras aulas, falar um pouquinho mais sobre aspectos específicos de cada conjunto de biomoléculas. Bem, mas basicamente do que as células são formadas? Quando a gente pensa em elementos químicos, o que a gente vai encontrar formando os tecidos, as células humanas? Basicamente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses 4 elementos formam 99% da massa da maioria das células humanas, mas não temos só eles, a gente tem outros elementos também importantes. O cálcio, o fósforo, o potássio, o cloro, o enxofre, que compreenderiam de 0,05 a 1% do que a gente encontra em massa nas células. E depois a gente tem também os elementos encontrados em menor quantidade, que seriam os elementos traço ou microelementos, que seriam o magnésio, o manganês, o ferro, o cobre. Ali entra também o zinco, o selênio, enfim, eles têm várias outras funções. Geralmente esses elementos traço ou microelementos, eles estão mais associados à função de enzimas. A gente vai falar um pouquinho sobre enzimas depois mais à frente também. Então, eles muitas vezes participam das reações que as enzimas vão estar realizando, são elementos chaves para as reações poderem acontecer, para que a enzima tenha a sua atividade ideal, né? Participam de reações que podem ser reações de oxidorredução, de transferências de grupos, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também depois mais à frente.
Então, o que a gente vê destacado aqui nessa tabelinha periódica, alguns desses elementos a gente vai estar encontrando no organismo humano também. E esses elementos, então, eles vão se associar, né, os átomos se associando com ligações de diferentes tipos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de ligações, formando, então, os diferentes tipos de moléculas, que podem ser pequenas, ou podem ser as grandes moléculas, as biomoléculas, né. O importante é lembrar que, independente do tipo de molécula, pequena ou grande, todas elas vão estar imersas num ambiente aquoso, tanto pensando dentro das células como fora das células. Embora nós sejamos organismos que não estejamos mais vivendo em um ambiente de água, como acontece com os peixes, anfíbios, mas o nosso organismo carrega muita água, né? E essa água é importante tanto para manter as reações dentro das células, como também o ambiente de fora das células. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a água também, a importância dela no aspecto bioquímico, da compreensão bioquímica do nosso organismo. Então, a gente entende que a água ela forma uma quantidade bastante importante de moléculas que vão estar sendo encontradas no nosso organismo. Em média, as pessoas apresentam 70% do seu peso, da sua massa, em água. Isso varia um pouquinho com a idade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Depois a gente tem na sequência as proteínas, que são contadas em grande quantidade, aproximadamente 15%, os ácidos nucleicos, DNA e RNA, em torno de 6, 7%, polissacarídeos, 3%, aqui entrariam basicamente glicogênio e outros grandes sacarídeos, as membranas, contendo os lipídios, 2%, íons inorgânicos, na faixa de 1%. Então, há um exemplo da distribuição desses componentes nas células. E a molécula de água? Então, a molécula de água ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A estrutura molecular dela é esta. E os modelos, né, de como a água se apresenta no espaço seriam esses dois aqui, o espaço preenchido e o modelo de bola e bastão. O oxigênio seria essa bolinha vermelha, representado por essa bolinha vermelha, os hidrogênios, as duas bolinhas acinzentadinhas aqui. E a gente percebe que essa ligação do oxigênio com o hidrogênio, com os dois hidrogênios, forma uma ligação como se fosse um V, assim, num ângulo de quase 105 graus, né? Por que isso acontece? Porque a gente não tem uma ligação linear, né? Porque o oxigênio é uma molécula, é um elemento, desculpe, bastante eletronegativo, então ele tende a puxar a nuvem de elétrons da ligação covalente com os hidrogênios mais para perto dele, e isso acaba fechando um pouquinho essa ligação com os hidrogênios, dando esse jeitão assim para a ligação dos hidrogênios com o oxigênio, formando a molécula de água. E a molécula de água, então, a gente encontra em grande quantidade em todas as células, algumas têm mais água, outras têm menos água. É o solvente natural de íons, minerais, outras substâncias e é importante para a maioria das reações bioquímicas, tanto para fornecer um ambiente para que as moléculas possam se encontrar, interagir e sofrer as reações, como também muitas vezes participar de alguma reação bioquímica também, como reações de hidrólise, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também. Então, ela é indispensável para o nosso metabolismo e o seu conteúdo varia de acordo com a idade. Então, quando a gente compara um embrião humano com um bebê ou com uma pessoa mais idosa, a gente vê que a porcentagem de água no organismo vai diminuindo. Os embriões na faixa de 90% de água. Uma pessoa idosa já tem no seu organismo 60% de água, até um pouquinho menos que isso. Mostrando que a gente vai desidratando, né, com o passar do tempo, depois do nosso nascimento, enfim, a tendência do nosso organismo a perder água, né, com o tempo. E também a água varia em porcentagem de acordo com o perfil metabólico do tecido. Tecidos que são mais ativos metabolicamente, como por exemplo, tecido nervoso, como a gente vê na figurinha aqui, ele apresenta 80% de água, né, porque o metabolismo dele é muito ativo, ele produz muita ATP, muita energia para manter todas as funções neurológicas acontecendo, tudo funcionando, né. Já, por exemplo, o dente ou mesmo os ossos são tecidos que não têm tanta atividade metabólica assim. Depois de formados, eles têm uma atividade mais baixa. E a gente percebe também refletindo na quantidade de água, que apresentam na faixa de 50% de água, bem menos do que um tecido mais ativo, como o tecido nervoso, ou mesmo o fígado e outros tecidos que têm mais atividade metabólica.
E quais seriam então as propriedades da água? A água, ela forma tem vários tipos de propriedades, coloquei as mais relevantes aqui para o aspecto bioquímico, e uma das propriedades mais importantes para a bioquímica, para entender a bioquímica do nosso organismo, é entender a formação pelas moléculas de água das chamadas pontes de hidrogênio. O que seriam essas pontes de hidrogênio? Seriam interações que uma molécula de água faz com outra molécula de água, onde o hidrogênio ele fica no meio do caminho, por isso que a gente diz que faz uma ponte aqui. Então aqui eu tenho um oxigênio, que é eletronegativo, que gosta de elétrons, e o hidrogênio é uma molécula que tem mais facilidade não de fornecer, mas de permitir que o oxigênio consiga se aproximar mais da sua nuvem eletrônica, né? Então, é como se os dois oxigênios aqui, eles disputassem a interação com esse hidrogênio. Embora um oxigênio faça ligação covalente aqui, essa interação por ponte de hidrogênio aproxima muito essa molécula de água dessa outra daqui, formando essa estrutura de ponte de hidrogênio, uma interação mais próxima, não tão próxima como uma ligação covalente, mas a gente vê que é uma interação bastante próxima, que a gente tem a distância das ligações em nanômetros, mostrando que a ligação covalente ela é mais próxima, né? Mas a ponte de hidrogênio também ela mantém uma interação relativamente firme. E isso pode acontecer entre as moléculas de água no geral, então as moléculas de água, a água em si, mantém essas interações por ponte de hidrogênio, e a água pode interagir também com outros tipos de moléculas, as chamadas moléculas hidrofílicas, ou seja, filia que gosta de hidro, gosta de água, então são moléculas que interagem por ponte de hidrogênio também com a água, mas tem moléculas que são fóbicas, né, que não gostam de hidro, não gostam de água, então elas não conseguem formar essas pontes de hidrogênio para interação com a água. Por isso que elas não se dissolvem em água, elas simplesmente se dispersam, né? Quando a gente, por exemplo, mistura óleo em água, a gente não consegue dissolver o óleo na água, ele fica disperso, mas ele tende a separar em duas fases, né? Já, por exemplo, o açúcar de cozinha, que é a sacarose, quando a gente mistura em água, ele dissolve, né, totalmente em água, porque ele tem essa propriedade mais hidrofílica, a sacarose tem propriedade hidrofílica, e ela então forma ponte de hidrogênio com água e se dissolve na água, então, pela característica mais hidrofílica dela. Aqui eu coloquei uma outra figurinha mostrando essas interações, então as pontes de hidrogênio com as moléculas de água entre si, então é sempre dois oxigênios tentando, puxando o hidrogênio para cá e para lá ali, lógico que um deles faz a ligação covalente, mas o outro tenta puxar como se fosse tentar roubar o hidrogênio da molécula de água vizinha, então forma essa ponte de hidrogênio. E aqui dois outros exemplos da interação de água e metanol, que é esse álcool aqui de cadeia curta, CH3OH. Então, como os álcoois também têm grupo OH e tem oxigênio, ele também pode participar desse tipo de interação de ponte de hidrogênio. Então, todas as moléculas que têm grupamento OH, tem oxigênio, ou mesmo apresentam um nitrogênio, que a gente vê aqui do lado também, são moléculas que são passíveis de formar ponte de hidrogênio com a água. Então, tendem a serem solúveis em água. Lógico que depende do todo o restante da molécula em si, o que encontro lá. Mas tendo algum elemento já mais eletronegativo, isso facilita a formação de ponte de hidrogênio com a água. Aqui o exemplo do metanol e aqui da metilenamina, contendo um grupo amino, então ligado ao metil, aqui o CH3, né? Que é o mesmo tipo de grupamento que a gente encontra também grupo amino em aminoácidos, né, que a gente depois vai falar um pouquinho sobre eles. Então, são geralmente moléculas que tendem a ter essa interação com a água também. Aqui uma outra figura mostrando, também separando os grupos de moléculas, né, as hidrofílicas, ou também chamadas de moléculas polares, que a gente vê aqui desse lado do slide, indicando os grupos que são polares, que são os grupos OH, carboxílico, grupo amino, né, que então são exemplos de todas as moléculas, são exemplos de moléculas que são hidrofílicas ou polares, ou seja, que interagem com a água. Aqui entra a glicose, a glicina, que é um aminoácido, o aspartato também, que é um aminoácido, o lactato, que é um hidroxiácido, né, um ácido carboxílico, e o glicerol, que é um poliálcool, tem várias hidroxilas aqui. São todos exemplos de moléculas que são formadas no nosso metabolismo.
E aqui a gente tem no outro lado moléculas apolares, que são as hidrofóbicas, ou seja, que não gostam de interagir com a água. Aqui um exemplo de uma cera, mas poderia ser um triglicerídeo, por exemplo, que tem cadeias carbonadas bastante extensas, e os carbonos são moléculas que não, são elementos que não têm eletronegatividade tão importante assim como oxigênio ou nitrogênio, então não fazem ponte de hidrogênio com água, por isso que são moléculas que têm muitos carbonos, elas não se dissolvem facilmente em água, porque elas não conseguem interagir com a água. E além dos dois grandes grupos, né, polares e apolares, a gente tem as moléculas anfipáticas ou anfifílicas, que gostam das duas coisas, gostam de água e gostam de gordura, ou são polares e apolares na mesma molécula. Então, tem alguns exemplos aqui. A fenilalanina, que é um aminoácido, a gente vê então carboxila e grupamina aqui, que são as porções hidrofílicas, e a porção carbonada, então, que é a porção hidrofóbica, que interagiria mais facilmente com as gorduras, né? E aqui o exemplo da fosfatidilcolina, que tem então dois grupos de cadeias carbonadas mais extensas, é um fosfolipídio. Então toda essa parte amarelinha seria uma cadeia carbonada bem comprida, né, que não interage com a água, interage mais com óleos, com gorduras. E toda essa parte de cá, que a gente vê com grupos destacados em azul, são as porções hidrofílicas da molécula, o glicerol, e aqui a gente vê o fosfato e mais o grupamento da colina aqui ligado, então formando a fosfatidilcolina, né? O fosfolipídio, como outros fosfolipídios que têm essa propriedade anfipática ou anfifílica, que é o que permite também aos fosfolipídios formarem as bicamadas de fosfolipídios que formam as membranas, tanto celulares como também as membranas de compartimentos. E a gente sabe que então essas porções hidrofílicas ficam voltadas para fora da bicamada, que interage com a água no ambiente intra ou extracelular, e as porções de dentro são as porções hidrofóbicas ou apolares, que então criam um ambiente dentro do sanduíche da bicamada de fosfolipídios que é bastante apolar, bastante hidrofóbico. Aqui, então, só destaquei algumas funções da água para a gente depois conversar. Então, a água é importante para o transporte de substâncias, tanto nos ambientes intra e extracelular, entre compartimentos, como também no nosso organismo como um todo, nos sistemas vasculares, tanto sanguíneo como linfático também. Importante para propiciar as reações bioquímicas, não só para aproximar as moléculas que estão solúveis em água, para que as reações possam acontecer, mas muitas vezes a água participa da reação também. Também é importante para a termorregulação, através da liberação do suor, que tem uma quantidade de água importante. Também atua como lubrificante em tecidos como, por exemplo, as cartilagens das articulações, onde eu tenho líquido sinovial, que tem água na sua composição. Lógico que o líquido sinovial não é só água, mas a água é um componente importante, junto com ácido hialurônico e outros componentes também, para facilitar e lubrificar as articulações. Também participa do equilíbrio osmótico, permitindo que a gente tenha passagem de água entre compartimentos de acordo com a concentração de moléculas solúveis que a gente tem de um lado ou do outro das membranas, e também é importante para o equilíbrio ácido-básico, tanto no ambiente intracelular, como no ambiente extracelular, como também o sangue, né, o equilíbrio ácido sanguíneo no nosso corpo também, muito importante. Ainda sobre as funções da água, lembrem que eu comentei que ela está envolvida em reações bioquímicas. Ela pode ser uma facilitadora da interação das moléculas imersas no ambiente aquoso, mas também ela pode participar das reações que acontecem nas células. Podem ser reações de síntese, onde acontece uma desidratação, ou seja, acontece a remoção de moléculas de água, ou pode ser também reações de quebra, que acontece por hidrólise, hidroágua, lise, quebra. Então, quebra entrando a molécula de água nas moléculas que foram separadas. Aqui eu tenho exemplo de uma reação de formação da molécula de sacarose, a união de uma molécula de glicose com a molécula de frutose. Nessa reação acontece uma desidratação, remove-se molécula de água, forma-se a sacarose. Caso a gente tenha a
digestão da sacarose, que é o que acontece no nosso intestino, a gente tem a atuação da enzima sacarase ou invertase. O que que ela faz? Ela promove a hidrólise dessa ligação entre glicose e frutose. Então, no caso, aconteceria a reação inversa. Entraria uma molécula de água para separar a glicose de frutose, que daí absorvemos esses monossacarídeos separadamente. Então, a água ela pode participar tanto da quebra das ligações, como também da formação de ligações, onde daí sai uma molécula de água, acontece uma desidratação nessa síntese. Outra situação que pode acontecer é o envolvimento da água na questão do equilíbrio ácido-base, que acontece no nosso organismo, seja no ambiente intracelular, extracelular, no sangue também. Aqui eu coloquei uma figurinha mostrando a escala de pH, que vai de 0 até 14, e exemplos de diferentes materiais, substâncias, enfim, que têm os diferentes pH. Então, o ácido no estômago, quando a gente tem a digestão, ele apresenta um pH bastante ácido, do suco gástrico estomacal, né, gástrico, e a gente tem então um pH de 1. O suco de limão fica na faixa de 2, 3, refrigerantes tipo Coca-Cola também nessa faixa de 2, 3, o café já fica na faixa de pH 5, a urina pH 6, o sangue na faixa do 7, um pouquinho, 7, 7,3, 7,4. O leite de magnésio, que a gente às vezes tem em casa, tem um pH bem mais alcalino na faixa de 10, e por aí vai. E a própria molécula de água em si, ela também ela acaba se comportando como um ácido ou como uma base, de acordo com os diferentes, as diferentes definições aceitas quimicamente. Na definição de Arrhenius, toda substância que libera H+ é um ácido, e toda substância que libera um OH- é uma base ou um agente alcalino. Então, quando a gente pensa na água, ela também libera H+, então ela se comportaria tanto como ácido, como também como base, porque a água ela pode estar parcialmente dissociada, né? Quando a gente pensa num copo de água, a gente tem moléculas de água que estão associadas ali, e tem moléculas de água dissociadas em H+ e OH-. Então, a gente tem a água e seus produtos de dissociação, o íon H+ e o ânion aqui OH-. Então, a água funciona tanto como ácido como base. E na água pura, que seria a água que tem a mesma concentração de H+ e OH- dissociados, a gente tem essa concentração aqui de 10 a menos 7 mol por litro. É isso que explica um pouquinho essa questão em relação a por que o pH varia de 0 a 14, por que não é de 0 a 50 ou de menos 30 a 30, por exemplo, né? Porque esses números 0 a 14, eles vêm dessa concentração aqui de íons H+ e OH-, que vão ser iguais às concentrações de 10 a menos 7 mol por litro na água pura. Aqui uma outra figurinha mostrando, né, que então em um ambiente mais ácido, a gente vai ter maior concentração de íons H+ e menor de OH-, que a gente vê indicado aqui com a bolinha azul. Num pH neutro, que é o pH 7, a gente tem quantidades equivalentes, concentrações equivalentes de OH- e H+, que a gente vê representada pelas bolinhas vermelhas. E num pH alcalino ou básico, a gente tem bem mais moléculas de OH- e menos de H+. Então, da onde que veio o pH? Né? O pH ele foi inventado no início dos anos 20, do século 20, década de 20, com uma forma de escrever a quantidade de H+, de uma forma reduzida, né? Quantidade, a concentração que eu teria de H+ em uma solução, mas expressar isso de uma maneira reduzida, que ficasse mais fácil de entender, mais rápido. Então, o pH se refere a esse potencial hidrogeniônico. E ele é definido, então, como logaritmo negativo da concentração de H+, e ele pode ser calculado pelo menos log da concentração de H+. Então, se eu tenho uma solução que tem a concentração de H+ de 0,001 mol por litro, que seria 10 a menos 3 mol por litro, logo menos log de 10 a menos 3 seria equivalente ao pH 3. Então, quando a gente avalia toda a escala de pH, eu posso ter pHs bem ácidos, que são de 0, 1 aqui,
onde a concentração de H+ é equivalente a 1 mol por litro ou 0,1 mol por litro. E à medida que o pH vai subindo, vejo que a concentração aqui vai diminuindo, ó, 10 a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até 10 a menos 14, que seria 0,00014, né, casas decimais, até ter o 1 lá no final. Então, isso seria o pH mais alcalino, que teria uma concentração baixíssima de íons H+. Em contrapartida, à medida que a concentração de H+ diminui, indo para o pH alcalino, a concentração de OH- vai aumentando, né? Então, é como se fosse uma balança. Quando o H+ diminui, o OH- aumenta. Quando o OH- diminui, o H+ aumenta. E isso faz com que a gente tenha, então, essa variação de pH de acordo com a substância que a gente tenha presente naquela solução. Aqui mais uma escala de pH de 0 a 14, mostrando no neutro ali, próximo ao neutro, o leite, a saliva, o sangue humano e as lágrimas. Mais ácido, com mais concentração de H+, eu teria as soluções mais ácidas, né? O suco gástrico, o suco de limão, refrigerantes, vinho, café preto. E mais alcalinos, a gente tem bicarbonato de sódio, que a gente usa inclusive para fazer a composição do fermento químico para crescer os bolos em casa, e também aqueles limpadores à base de amônia e à base de alvejante. O hipoclorito, por exemplo, né, de sódio, são mais alcalinos. E aqui alguns exemplos do pH dos fluidos corporais. Então, a gente tem aqui o sangue arterial, um pH de 7,4, 7,45, e o sangue venoso, 7,35, né? Fica nessa faixa. Vejo que a concentração de H+, ela muda aqui um pouquinho, né? Parece uma mudança bem pequena, mas é super importante essa mudança aqui para toda a homeostase em relação ao transporte de oxigênio e também em relação à regulação do pH no sangue, que reflete também no organismo, né? Aqui o pH do líquido intersticial, que seria o líquido entre as células, 7,35, mesma coisa do sangue. O líquido intracelular, dependendo do tecido, enfim, mas fica nessa faixa 7,4, 7,45. A urina varia bastante o pH de acordo com a dieta, que cada um tem o seu metabolismo, mas geralmente é um pH que tende a ser mais ácido, de 4,5 a 6,5. Às vezes pode chegar até um pouquinho mais acima do 7, né? E o ácido clorídrico presente no estômago, que quando a gente faz o processo de digestão, então, ele fica lá na faixa próxima ao pH de 1. Então, por que falar um pouquinho sobre o H+, o pH, né, H+, o H- e o pH? Por que é importante isso na bioquímica? Porque o pH interfere muito na nossa homeostase. Qualquer variação maior nesse índice de pH já pode trazer consequências para o nosso corpo. Então, um dos fatores mais importantes para preservar o nosso metabolismo é manter uma quantidade mais ou menos equilibrada de hidrogênio livre, de H+, tanto no ambiente intra como também extracelular. Qualquer variação maior na concentração de H+, pode produzir grandes alterações em velocidades de reações químicas, pois nós vamos ver que o pH influencia na atividade enzimática, então qualquer mudança maior, as enzimas deixam de funcionar, então isso já é um aspecto bem relevante, né? Isso pode, então, acelerar algumas reações, mas retardar várias outras, então perturba todo o metabolismo. E tem alterações que são capazes, inclusive, de modificar mais profundamente o metabolismo, interferindo até em certas funções no organismo que podem levar o indivíduo, inclusive, à morte, né? Então, por exemplo, um pH no sangue na faixa de 8, por exemplo, que é de 7,4 para 8, já pode levar a um quadro bem crítico. Mesma coisa se o pH no sangue baixar de 6, chegar próximo, né, 6,8, já é uma situação bastante crítica também. Então, vejo que a variação não é muito grande. Qualquer variação um pouco mais extrema já pode produzir consequências graves para a nossa homeostase. Bem, e daí para complementar esse assunto em relação ao pH, a gente tem que falar um pouquinho sobre solução tampão. O que seriam soluções tampão? São soluções de ácidos ou de bases fracas, né, ácidos fracos e seus sais, ou bases fracas e seus sais, que não sofrem alterações na concentração hidrogeniônica do pH, quando a gente tem acrescentado, adicionado ácido ou base ao sistema. Então, a gente também tem soluções tampão presentes naturalmente no nosso corpo, que ajudam a manter esse pH nessa faixa ideal para a homeostase.
Então a função da solução tampão é meio que, entre aspas, segurar esse pH numa faixa específica. E a solução tampão, uma das soluções tampão mais importantes no nosso organismo é aquela formada pelo bicarbonato mais ácido carbônico. Então esse tampão está presente dentro das células vermelhas do sangue, no próprio sangue em si, e esse tampão ajuda a regular o pH no sangue. Então, caso a gente tenha adição de H+ nos fluidos sanguíneos, pelo metabolismo mais aumentado, enfim, que pode acontecer, o que vai acontecer? A gente tem um equilíbrio de dissociação aqui entre o ácido carbônico e o ânion bicarbonato. Toda vez que entrar um pouco mais de H+ aqui no sistema, pelo metabolismo que gera mais H+, naturalmente, o equilíbrio dessa dissociação desloca para a formação do ácido carbônico. Então, acaba diminuindo a concentração de H+, e equilibrando naquela faixa mais ideal para manter a homeostase. E de modo contrário, se eu tiver adição de OH- ou remoção de H+, ou seja, quando a gente tem uma tendência a deixar o ambiente no sangue mais alcalino, o equilíbrio desloca-se para a esquerda, na dissociação, então, de bicarbonato e H+, a partir do ácido carbônico. Então é como se fosse uma balancinha que ela vai jogando para cá ou jogando para lá, de acordo com o que a gente tenha de mudança em relação aos íons H+. Tá? Então esse é um dos exemplos, de um dos tampões que a gente encontra atuando de modo bem importante no nosso organismo, o tampão ácido carbônico bicarbonato. E assim, então, a gente conclui essa conversa em relação à água, e nós vamos continuar essa conversa em relação à introdução à bioquímica na próxima aula, falando um pouquinho daí sobre os sais minerais, sobre o carbono, a questão em relação às ligações de carbono, que são importantes para a formação das biomoléculas, e falaremos um pouquinho mais sobre as grandes biomoléculas, né? Os grupos, glicídios, lipídios, ácidos nucleicos, os nucleotídeos, as proteínas também. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse aspecto depois na nossa próxima aula. Então, até lá!